a população local, os pastores, conheciam este sítio e davam-lhe o nome das Pedras de Talha, que, obviamente, tem a ver com a própria forma das pedras. Há bocado também, ali com o colega da Geologia, falávamos de como é que estas pedras se formam naturalmente. Quando é que os arqueólogos se interessam por este sítio? É uma história ainda, como eu disse, relativamente recente, terá pouco mais de 3 ou 4 décadas e está ligada a pessoas até que ainda estão vivas e atuantes. Uma delas é o professor Galo Pinto de Carvalho, que é uma pessoa aqui que toda a gente conhece por causa dos dinossauros, natural de Évora, que é um homem muito ligado à região e que no final dos anos 60, por iniciativa até suponho que dele próprio, constituiu uma equipe e com o apoio das autoridades da época, resolveu fazer a carta geológica do Conselho da Zona de Évora. E associou, que isso é uma novidade, à carta geológica, um arqueólogo, que era o Dr. Henrique Leonor de Pina. Enfim, ele não era propriamente um arqueólogo profissional, na época não existia, mas era professor, e que nas horas vagas, como havia médicos, como havia padres, como havia militares, como nela fosse de passe, etc., que nas horas vagas se dedicavam à investigação arqueológica. E é no âmbito desse trabalho de campo, essa colaboração entre o Leonor de Pina e o Galo Pinto de Carvalho, que são referenciados alguns sítios muito importantes. É realmente o Leonor de Pina chega aqui, algures no final dos anos 60, princípio dos anos 70, não posso precisar a data, e imediatamente reconhece que está perante qualquer coisa muito especial. Dá um dado muito importante e depois tem muito a ver com todos os estudos que têm sido feitos relativamente ao significado, ao possível significado astronómico ou outro deste monumento. É que, na altura em que o professor Leonor de Pina identificou o monumento, havia uma série de menhires ainda em pé. Provavelmente, algumas das estruturas que agora se vêem à volta das pedras, e elas não se viam tão bem como se estão a ver agora. Isto é um outro problema que está aqui a colocar neste momento, que é o problema da conservação deste monumento. Há aqui um processo de erosão fortíssimo, que tem a ver não só com o clima em si, mas sobretudo com o que nós estamos a fazer neste momento, que é a pisar, não é? E nós sabemos que vêm milhares e milhares de pessoas aqui a este sítio, e portanto há um processo aqui de erosão muito grande que está a pôr à vista a coroa que sustenta esses monumentos. A maior parte das pedras em pé, sobretudo na zona mais baixa, são restauros de meados dos anos 80, aliás houve duas fases, uma em meados dos anos 80, depois outra já no final dos anos 80, e que é, portanto, um grande projeto continuado de investigação e de restauro, feito em colaboração com a Câmara Municipal de Évora e com o apoio dos serviços do património na altura. O monumento está neste estado e com estes acessos e com estas condições praticamente desde o início dos anos 90. É óbvio que, entretanto, a propriedade acabou por ser devolvida ao antigo proprietário, não ao velho Soares, mas a um dos filhos, ou aos filhos desse Soares, que, na primeira oportunidade, a venderam aos atuais e presentes proprietários. Obviamente, como todos os grandes proprietários de herdades no Alentejo, sonham com golfes, hotéis, spas, enfim, vivendas, e esse projeto é um projeto que está em andamento. Obviamente que com todo, enfim, muito acompanhado da parte dos serviços dos vários, quer da CCDRA, quer do próprio Direção Regional de Cultura, dados os, enfim, mais prováveis impactos que isso vai ter, quer a nível do ambiente, quer a nível da água, quer a nível da paisagem, quer a nível do património, como não pode deixar de ser, e portanto é um processo que nós pensamos que será muito longo, talvez tenha sido um bocadinho, felizmente, prejudicado pela atual crise, mas é um facto que é um processo que está a andar e que será, enfim, de acompanhar com muita atenção. O Alto das Talhas, ele chega cá e acha que isto tem algum valor do ponto de vista arqueológico e assinala esse facto. E falo numa altura em que havia uma grande controvérsia instalada entre os arqueólogos e os astrónomos. E isto é significativo para tudo o resto que a gente vai falar durante a manhã. Porquê? Porque, embora Stonehenge tenha sido conhecido há quase 2 séculos atrás, há notícias escritas sobre Stonehenge, sobre os cultos, etc. Nessa altura tinha havido 2 ou 3 publicações importantes
Importantes porque, feitas por astrónomos de grande proeminência científica, um deles teve provavelmente quase para ser nomeado para o Prémio Nobel, fizeram interpretações de Stonehenge de um ponto de vista astronómico, pensando que aquele conjunto de Stonehenge poderia ser interpretado como representando qualquer modo antigo de representar o cosmos envolvente. E isso foi levado a um ponto tão extremo que se podia utilizar eu ia dizer cromlech de Stonehenge, que realmente passa o tempo, mas é verdade, como uma espécie de... tem uma atitude científica relativamente aos fenómenos e ao mundo que nos rodeia, que conseguimos, por documentos existentes, ir até 2, 3, 4 séculos antes de Cristo. Para vos dar uma ideia, 400 anos antes da era que nós vivemos, já se media o raio da Terra. Portanto, já havia conhecimento científico capaz do ponto de vista de observações da posição do Sol, deduzir qual era o raio da própria Terra. Portanto, esta capacidade de interpretar a natureza não aparece do nada, tem que vir mais de trás. Portanto, 3.000 anos antes de Cristo, que é, digamos, uma data sensata para isto, enfim, fala-se, não se falou aqui da datação, mas na realidade há quem diga que os dinheiros começam a aparecer aí no 7º milénio antes de Cristo. Portanto, não é inverosímil que a direção que baseou a construção deste cromlech pudesse ter alguma raiz em algum conhecimento da natureza nessa altura. Por outro lado, não se esqueçam que os babilónios, 2500 anos de Cristo, já tinham tabelas escritas com previsões de ocorrência de manifestações celestes.